Bom dia, irmãos, que a paz seja com todos. Graças a Deus, estamos mais um domingo nessa escola bíblica, que nós viemos aprender todos juntos a lição de hoje. E antes de tudo, queremos agradecer a todos os irmãos, de modo geral, todos os irmãos que se preocuparam conosco e que nos ajudaram. Que Deus venha abençoar ricamente a vida de cada um, irmãos. Nós queremos fechar os nossos olhos neste momento. Nós vamos fazer oração antes de nós cantarmos os louvores. Feche os teus olhos aí na tua casa aí e vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus, Pai maravilhoso, te agradeço, Pai, por estar aqui neste momento, Senhor, por ter o Senhor dar essa oportunidade mais uma vez de estar diante da tua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Deus, que o Senhor venha falar conosco, que nós possamos abrir o nosso coração, ó Pai, para aprender mais da tua palavra, os teus ensinamentos, Senhor. Que cada um nas suas casas, Senhor, possa entender aquilo que o Senhor quer falar no coração de cada um nesta manhã. Que o teu Espírito Santo venha fazer a obra no coração de cada um, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sou muito grata a Deus
por tudo, pelas maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. E nessa manhã eu quero dizer a você que está desanimado, abatido, não tema, que nós temos um Deus. E mesmo quando nós pensamos que esse Deus ele não está ali nem aí para nós, é aí que Ele está agindo. E nós não olhamos para isso, nós simplesmente nos murmuramos e reclamamos. Mas nós temos um Deus que cuida e nos protege. E Ele sabe todas as coisas, amém? Ele está aí na tua casa, onde você clamar e exaltar o teu santo nome e abrir o teu coração. O Senhor, Ele fará maravilhas na tua vida. Ele está fazendo maravilha em nossas vidas. E tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos aqui te adorando, exaltando o teu santo nome. Só o Senhor é maravilhoso, Pai amado. Não temos palavras para agradecer, Senhor, o quanto o Senhor é tremendo em nossas vidas. Nós te adoramos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai amado, Deus querido. Muito obrigado por tudo, Jesus. Essa é a minha oração em nome do teu Filho amado. Amém. Exaltado, Rei, exaltados do céu, eu louvarei. Ele é exaltado, Rei, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor.
Quero já passar para o pastor, que estará dando continuidade, né, na escola bíblica. Continuidade, na verdade, na nossa escola bíblica dominical, que a todo domingo para nós é uma data, um horário marcado, e nós prezamos muito por esse tempo. Para nós é um tempo de aprendizado, um tempo onde a gente se reúne como igreja, mas também cresce no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Por isso nós louvamos a Deus pelo que já tivemos de louvor, e também pelo que vamos ter hoje para a gente tratar do nosso assunto. Como nós estamos aí elaborando os nossos estudos, as nossas lições, e hoje então nós estamos com o tema: o maior sinal da volta de Cristo. Isso é para despertar a curiosidade, e dado a tudo que a gente tem conversado, tem ouvido durante esse tempo aí, né? Então nós estamos com esse tempo. Mas antes, quero louvar a Deus pela tua vida, que está nos acompanhando, pelo nome de cada um das pessoas que estão fazendo parte nessa manhã da Escola Bíblica Dominical. Temos gente aqui de Morretes, de fora de Morretes, de Curitiba, de São Paulo, e nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que levanta de manhã e vai se conectar aí com o nosso Facebook para participar do nosso tempo da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça, e eu tenho certeza que é um tempo que você está tirando muito proveito, é um tempo muito precioso para a nossa vida. E por mais que a Escola Bíblica Dominical seja cada domingo, né, mas a cada momento é um momento único na nossa vida. Por isso a gente precisa aproveitar o máximo possível para que Deus fale aos nossos corações. Então, que Deus abençoe a sua vida aí onde você estiver, né? E se eu for falar todos os nomes, eu posso deixar muitos irmãos, irmãs, muitos amigos de fora. Então cada um sinta-se abraçado pelo pastor da igreja e também pela igreja, pela PIBAM, Primeira Igreja Batista de Morretes, e assim Deus abençoe tua vida. Antes de orarmos, nós temos aqui a irmã Edivane, que vez por outra nos auxilia, nos ajuda, e nós temos aí um bom plantel de pessoas que estão aí por trás, nos guardando em oração, nos cuidando. A irmã Edivane é uma dessas soldados do Senhor, que está sempre cuidando da gente em oração, zelando pelas nossas vidas e ajudando também no trabalho da igreja. Então, a irmã Edivane pode cumprimentar a igreja. Bom dia, irmãos, graça e paz. É com alegria, né, que estamos aqui hoje ajudando, né, aqui o pastor, dando assim uma pequena ajuda, né, um auxílio. Mas estamos todos juntos aprendendo. O título é muito bom da lição, né, e nesses últimos dias mesmo nós estamos vendo coisas, mas diz na palavra que nós não podemos nos assustar, né, nos admirar, porque está escrito na palavra e que vai se cumprindo. E então estamos todos juntos, vamos aprender, que os irmãos estejam em oração, em espírito aí, né, pedindo a unção do Espírito Santo para que nós possamos todos estarmos crescendo no conhecimento e na graça dele. Amém. Então, para nós é um tempo bastante significativo, como eu já disse, né? Mas se não te buscarmos a presença do Senhor, também não tem muita importância, porque daí é o ser humano falando, é o homem falando, né? E nós queremos então convidar você para que nos elevemos a Deus em oração, e assim a gente possa então convidar ao nosso Deus para fazer parte desse tempo de estudo. Senhor, obrigado porque nos permite estarmos reunidos nessa manhã. Nós viemos aqui, ó Deus, para louvar ao Senhor, para adorar o Teu nome, mas acima de tudo, ó Deus, para aprender um pouco mais
daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Por isso, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos colocar cada um que nesse momento está também conectado, que o Teu Santo Espírito fale, Senhor, ao coração de cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada pessoa que vai ouvir esse estudo dessa escola bíblica. Nós não queremos, ó Deus, estar aqui confrontando ou discutindo qualquer que seja o tema, mas queremos estar aqui, poder aprender do Senhor, abrir os nossos olhos, para que nós possamos nos colocar nesse tempo de tantas dificuldades que temos enfrentado. Nós sabemos que temos ouvido tantas coisas sendo faladas por pessoas, mas nós queremos ouvir realmente, ó Deus, é o Senhor falar aos nossos corações. Por isso que esse estudo venha nos ensinar em como viver nesse tempo dessas crises, que nós tenhamos sabedoria do alto, acima de tudo, e não simplesmente ensinamentos humanos. Nós sabemos que o Senhor disse que nos ensinaria em como viver, em como falar, em como passar os tempos de angústias. Por isso nós clamamos que o Senhor continue fazendo parte desse tempo de estudo nosso aqui, do nosso culto ao Senhor, porque a Escola Bíblica Dominical é um estudo que nós temos. Nós sabemos, ó Deus, que muitos têm a sua escola bíblica, e nós sabemos também a intenção de cada um é poder ensinar ao Senhor, seja no dia que se for, mas nós temos esse dia porque consagramos ao Senhor, e assim nós te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu disse, então, aqui o nosso tema é o maior sinal da volta de Cristo. E de repente você vai olhar para esse tema e você vai dizer, será que fechou a questão? Não, nós não fechamos questão em hipótese alguma. Eu quero te convidar você para abrir 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 3. E eu coloco esse tema simplesmente para despertar a nossa atenção, para a gente buscar conhecer o nosso Deus, mas tem muitos sinais que realmente mostram para a volta do Senhor, e nós precisamos nos preparar para esse dia, porque a gente sabe que nós não estamos aqui nessa terra simplesmente por estar. Ninguém veio aqui, caiu de paraquedas e simplesmente, como muitos dizem, né, que vira pó e volta e acaba e some e não tem mais nada. E a palavra do Senhor nos ensina que um dia nós voltaremos para prestar conta de tudo aquilo que nós praticamos, que seremos julgados pelas nossas obras. Por isso, então, a volta do Senhor Jesus é uma promessa que nós já temos presenciado de várias e várias maneiras, provado na Bíblia de muitas e muitas maneiras. Os cientistas, por mais que queiram questionar, mas ainda eles têm muitas dúvidas com isso, porque muitos deles não têm ainda a expertise de acreditar na palavra do Senhor. Mas nós, com a nossa simplicidade, nós entendemos perfeitamente que a Bíblia é a palavra do Senhor. Por isso, então, eu quero trazer esse tema e esse texto também para que nós possamos partilhar um pouquinho dele. E assim, junto com a irmã Divane, então nós vamos ter aqui uma discussão. Vocês estão vendo que a gente está tendo cuidado aí, embora estamos sem a máscara aqui, né? Mas a gente está tomando cuidado com distanciamento, tomando as diretrizes que são necessárias para que a gente tenha segurança em questão do contato. Então nós não estamos aí proporcionando contato nenhum, para que a gente possa também cumprir aquilo que está sendo posto pelas autoridades de saúde e também pelo nosso governo, e assim a gente está mantendo então o cuidado com relação à pandemia. Bom, o nosso texto diz o seguinte: irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Bom, o maior sinal da volta de Cristo, né? Talvez você já tenha até pegado aonde que está sendo baseado esse estudo, né? E está realmente no versículo 3,
com a palavra apostasia. Então nós vamos tratar um pouco hoje desse tema, voltado para essa palavra, porque esse é um dos grandes sinais da volta do Senhor, a apostasia dos últimos tempos. E nós temos visto muitas conversas, muitas revelações, muitos pensamentos, muitas ideologias, doutrinas e tantas coisas mais, que está assustando muita gente. E nós sabemos que o povo de Deus é um povo que vive da fé, nós praticamos da fé, e infelizmente muitas pessoas, elas conseguem manipular, e com isso muitas pessoas se decepcionam com os acontecimentos do dia a dia, e muitas das coisas que muitos evangélicos, muitos líderes têm falado não têm acontecido, e com isso então muitas pessoas têm realmente esfriado um pouco na sua fé, duvidado da volta do Senhor. E por isso então a gente vai olhar um pouquinho para essa palavra apostasia, e o dicionário diz que apostasia é negação da fé, e dá algumas referências que depois, se você quiser olhar, você pode olhar para 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 2, 17 e 18, e também a apostasia é revolta contra Deus. E dentro desse pensamento de apostasia, como sendo negar a fé e sendo a revolta contra Deus, então nós temos visto realmente que muitas pessoas têm se rebelado, e vez por outra a gente escuta pessoas blasfemando de uma forma veemente contra a pessoa de Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra as coisas sagradas. Então apostasia, negação e abandono da fé, e revolta contra Deus. Aqui só para a gente ter aqui um pouquinho mais conhecimento sobre essa palavra apostasia, no português ela não aparece na versão que nós usamos, mas no grego clássico, o vocabulário apostasia é um termo técnico que é para revolta ou defecação política, quer dizer, expulsão política. Então as pessoas na época, elas tinham uma forma de se revoltar, assim como nós temos hoje, né? A gente vê muito isso nos nossos dias no Brasil, pessoas fazendo isso com relação aos políticos brasileiros, às situações que nós vivemos. E se a apostasia é revolta ou defecação política, então nós temos isso muito claro nos nossos dias também, não simplesmente pela religião, mas também pela política, né? E na Bíblia grega, que é a Septuaginta, ela também se relaciona com rebelião contra Deus, e traz aqui alguns exemplos de Josué capítulo 22, versículo 22, que ela vai falar sobre as tribos de Ruben, a tribo de Gad e a minha tribo de Manassés, que quando eles estavam para terminar já a sua caminhada desértica, quando eles estavam agora para entrar na terra de Canaã, quando eles se acomodam por um determinado tempo antes de cruzar o Rio Jordão, nas Campinas ali, né? Então essa tribo resolveu de não passar o Rio Jordão, ela resolveu de ficar aquém, e assim ela fazer a sua localidade definitiva antes de cruzar o Rio Jordão. E ali eles constroem um altar então, e eles dizem: nós vamos ficar por aqui. Eles vão falar com Moisés, Moisés vai e fala com Josué, Josué vai e fala com Deus, Deus permite que fique ali, mas depois isso tem umas consequências. Então Deus entendeu que fosse uma rebelião do povo em não querer cruzar o Rio Jordão e ficar, porque as Campinas elas ofereciam melhores condições de vida, era melhor terreno agricultável, e eles então não precisavam passar por tantas dificuldades, embora eles cruzassem o rio para ir ajudar nas batalhas que fosse necessário, mas eles se rebelaram e não querer passar o rio, né? O problema não foi o altar propriamente dito, mas foi a rebelião deles de não quererem cruzar, e assim vai caminhando, né? Depois nós vemos também um outro texto que vai mostrar a questão da rebelião, em 2 Crônicas capítulo 29, versículos 6 e 7, quando o rei Ezequias reorganiza o templo de Jerusalém. Ele assume e ele vai ver que o templo está todo bagunçado, o templo está todo
desorganizado, e aí ele vai orientar o povo, né? Dizendo que o povo está sofrendo porque haviam apostatado, haviam se rebelado contra os caminhos do Senhor. E no Novo Testamento, então, nós temos outros dois motivos que nós vamos ver agora adiante, né? E com isso, então, vamos ver o que a irmã Edivane tem aqui para nos auxiliar também nesse momento. Pastor, ali quando o senhor colocou, né, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3, dei uma lida, né, e também uma estudada. Então diz aqui que, em primeiro lugar, Paulo desejava que os tessalonicenses, isso lá naquela época, e serve para nós hoje, né, que continuassem firmes na verdade recebida. Essa palavra que Paulo estava desejando para os tessalonicenses serve para nós hoje, que nós continuemos firmes, né, na verdade recebida. E ele lhes pede que não se deixem enganar por nada, né? E nós hoje também não vamos nos enganar por nada. Ele afirma que haveria um desvio da fé, e como parte disso se manifestará o anticristo antes do dia do Senhor. Quando fala de filho da perdição, Paulo descreve um poder arrogante que se opõe a todos os concorrentes no campo da religião e não permite rival para receber adoração, que reivindica para si. Esse poder dominador assume prerrogativas divinas e, na verdade, se apresenta como o próprio Deus. Num sentido mais amplo, e na verdade se apresenta como o próprio Deus, no sentido mais amplo, o poder descrito por Paulo pode ser identificado como o próprio Satanás, né? E que há muito tempo tem lutado para ser como o Altíssimo no poder, no domínio, na autoridade, mas nunca no caráter. E Satanás está trabalhando ao máximo para se apresentar como Deus e para destruir todos que se opõem contra ele. Satanás está ativo, enganando muita gente, e aqueles que entregam sua mente a ele se tornam então uma presa fácil em seus enganos e facilmente dão crédito às mentiras pregadas pelo que se opõem ao verdadeiro Deus. Naquele tempo já se falava sobre isso, que deveriam ter cuidado, né, os tessalonicenses, mas para nós hoje também. E como nós vamos nos apresentar então diante de tudo isso que está acontecendo? Ele começa a dar orientação, né? Nessa passagem mesmo, lendo todo ele diz que nós podemos permanecer firmes e guardar os bons ensinamentos que recebemos. Diante do engano, a nossa única alternativa de vitória é estar ao lado de Cristo e de sua palavra, pedindo que o Espírito Santo nos dê sabedoria para reconhecer, né, as mentiras e pedir força para permanecer ao lado da verdade. Se nós estamos firmes em Deus, procurando andar, obedecer, né, pastor, a palavra dele, não tem como nos enganarmos, né? Deus vai, o Espírito Santo de Deus vai dar para nós o discernimento de nós podemos observar o que é certo e o que é errado, né? E como diz o irmão Ari, lembrando das palavras dele quando ele falava na frente, está bem explicadinho, né? É só ler a palavra e dá para entender muito bem o que Paulo está falando aqui naquele tempo e que serve para nós hoje. Com isso, então, a gente já percebe que a irmã Edivane, ela toca num assunto interessante, que são duas, no Novo Testamento mostra, então, duas possibilidades, dois vieses, onde as pessoas podem ser levadas para apostatar da fé. Primeiro, então, é isso que a irmã já mencionou aqui em relação aos ensinos, né, que é onde as pessoas, muitas vezes, existe uma discussão teológica aí, né? E teológica e ideológica, então, porque a minha ideia é melhor ou a minha teologia é melhor, a minha igreja é melhor, né? A minha Bíblia é melhor, tua Bíblia não é boa não, então a minha é melhor. E com isso, então, as pessoas passam a desvirtuar o ensinamento das pessoas, né? Querem levar as pessoas para o seu ponto de partida, e não para aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, né? Então, por isso, esse salientar aqui da irmã Edivane, quando a gente precisa prestar atenção no que está escrito, no que as pessoas falam, né? Mas também tem um segundo, e aqui o povo falava, né, que o apóstolo Paulo queria desviar
o pessoal da lei de Moisés, queria tirar o pessoal daquilo que já tinha apresentado. Mas também tem uma outra situação aqui também em relação a essa palavra apostasia, é quando faz menção ao tema apocalíptico também, né? É onde trata da volta de Jesus, e que será sinalizada pela chegada do homem da iniquidade e pelas falsas doutrinas impostas. Conforme Mateus 24, versículo 10 ao 12, até quero dar uma olhadinha lá, Mateus 24, 10 ao 12, para a gente ver os sinais que ali mostram da volta do Senhor. E assim diz o texto: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse é um dos sinais também bastante óbvio da apostasia, né? O amor de muitos esfriará. Paulo, eu gosto das cartas de Paulo, né? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele fala que as pessoas ali tinham que tomar cuidado com os falsos mestres, né? Porque obedecerão a espíritos enganadores, falsos mestres. Paulo fala em hipocrisia, ele fala em simulação, ele fala em aparência exterior, né, que nós devemos ter cuidado. Os mestres do engano fingem lealdade à verdade, enquanto espalham suas doutrinas e demônios. Paulo diz, né, muitas vezes os apóstatas não estão aliados abertamente sobre a bandeira do erro e da traição à causa de Cristo. Estes de verdade a fim de melhor iludir, e alguns mestres do engano trombeteiam, né, com alaridos, lealdade de verdade, a fim de melhor iludir as pessoas, e por isso misturam verdades com erros, e dessa forma conseguem enganar a muitas pessoas. E eu fico admirada, né? Porque é falta de leitura da Bíblia. Por isso que são enganados, né? Diante de tudo isso, Paulo aconselha Timóteo, né? Ele dá um conselho: que seja um bom ministro de Jesus, né? E que fuja dos ensinos de Satanás. Ao mesmo tempo, Timóteo deve manter a igreja alerta, né? Naquele tempo lá, e hoje, né, o Senhor alerta nós através da palavra, né? Está sendo pregado nos 4 cantos da terra a palavra de Deus, alertando assim, né, a igreja, ensinando sobre os perigos e principalmente ensinando sobre a verdade. Paulo diz assim: alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que naquele tempo Timóteo tinha seguido, né? E para nós hoje fica esse alerta, que nós continuemos atentos, né? Não podemos nos bobear, fechar os olhos né, Deus cuida, Deus não. Nós temos que continuar firme, fazendo a vontade de Deus, obedecendo para que tudo continue bem, né? O cristão, ele é blindado lá em 2 Timóteo 2, 17 e 18, ainda continuando com o texto que o pastor citou lá. O cristão é blindado pelo Espírito Santo contra as mentiras que estão pervertendo a fé de alguns. Paulo diz no versículo 19 que todo o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, né? Qualquer que profere o nome de Cristo deve fazer o quê? Apartar-se da iniquidade, né? Ficar longe, fugir. Interessante, porque o amor de muitos esfriará. E por que será que esfria? Justamente por essa falta de comunhão com a palavra, da falta do Espírito Santo na vida das pessoas, né? E a gente fica olhando para a Bíblia, como ela é viva realmente, né? Como ela é uma realidade. Porque tudo o que você percebe acontecer na nossa vida está escrito. Não tem o que você questionar, né? Pelo menos no nosso dia a dia a gente percebe isso, como a Bíblia é real, né? Então o amor de muitos esfriará. Por quê? Por causa que muitas pessoas vai estar realmente ensinando coisas que não são aquilo que o próprio Deus queria. Mas é interessante,
um outro ponto que na questão da apostasia, que nós podemos dizer que ela não é uma infidelidade política ou religiosa das pessoas, mas uma rebelião catastrófica dos homens contra a autoridade de Deus, que nos escritos apocalípticos remete para o fim dos tempos, né? E.J. Bicknell, ele escreve o seguinte, que a apostasia na terra pode ser considerado como um paralelo da rebelião que existiu no céu, relatado em Apocalipse 7, versículo 9, capítulo 12, versículo 7 ao 9, onde relata Lúcifer sendo expulso do céu, né, quando ele vai lá tentar dar o golpe em Deus, né? E ele vai então ser expulso do céu, ele e com os seus anjos. E aí tem uma guerra, né? Tem uma guerra literalmente, onde o arcanjo Miguel lutando, né, com o dragão, e o dragão aqui simbolizando ao diabo, né, querendo destronar a Deus. Então não é uma guerra, não é uma infidelidade política ou religiosa, porque até aqui o exemplo dessa batalha no céu é um afã de conquistar, um afã de querer, né? E assim também a nossa não, mas aqueles que apostatam da fé, as pessoas que são que negam a Deus, não é por falta de crer em Deus, né? Segundo aqui o Bicknell, ele vai dizer isso, né? Que as pessoas, elas estão apostatando por conceitos que ela tem, por fé que ela tem. Então nem sempre, né, isso significa a pessoa não ter uma crença. Ela está crendo em alguma coisa, não está crendo no Deus verdadeiro, mas ela está crendo em alguma coisa. E também ela não pode dizer que ela está sendo infiel politicamente, não, porque também usamos hoje os nossos exemplos dos nossos jovens, as pessoas que estão saindo para a rua hoje, né, elas estão saindo para defender alguma coisa. Então não pode se dizer que a apostasia, ela é totalmente a descrença, né? Ela pode descrer em Deus, mas crê em alguma coisa, acredita em alguma coisa, né? Então é interessante. Então, achei interessante essa parte do Apocalipse, que o mesmo anjo de luz, né, que um dia presidiu a corte celeste e fazia parte da ordem dos querubins, cobridores do trono de Deus, foi aquele que se insurgiu contra o Altíssimo, desejou estar acima dele e assumir o lugar de Cristo. Daí, após ser expulso do céu com seus anjos, transferiu toda a sua fúria contra a humanidade, especialmente contra a igreja de Deus. Por isso nós devemos tomar cuidado, né? Ele não está aqui, eu sempre falava, né, que ele não está aqui para dar só uma rasteirinha. Ele veio para matar, ele veio para destruir, para roubar, né? E ele diz que o derradeiro conflito já começou a mostrar grandes e inúmeras evidências de que o diabo está entre nós, cheio de grande cólera, né? Sabendo que resta pouco tempo. E por ele saber que resta pouco tempo, que os dias dele estão contados, é que ele vai atacar, né, toda a igreja, né? Aqueles que são de Deus. Então nós devemos estar atentos, cuidados, e nos apegarmos, nos agarrar, né, na palavra de Deus mesmo, como diz aqui na palavra dele. Devemos atar o nosso pescoço, né, e no caminhar, no levantar, no deitar, meditar dia e noite na palavra dele, para que nós não caiamos e não possamos, né, esfriar no Senhor. Nesses tempos de pandemia, eu fico muito preocupada, né? Graças a Deus tem várias lives, né? Eu participo da live de oração do pastor Fernando Brandão, de Missões Nacionais. É de segunda a sexta. E eu quero me firmar mais, né? Eu quero estar assim, orando. E ali a gente vê quantos problemas. E esses dias apareceu, ele pediu oração por um rapaz que estava assistindo a live, André é o nome dele, que tinha tentado se matar, tirar sua própria vida. E então nós vemos que o diabo está agindo de várias maneiras. Mas Deus está pronto para libertar, está pronto para salvar, né? Basta a pessoa querer. E daí ele estava assistindo essa live e o pastor pediu assim uma sala de oração, onde todos ali, uns 4, 5, né, cada vez, são etapas, oraram então por ele, para que Deus abençoe, desse força. E o pastor Brandão disse que ele estava sendo fortalecido, porque só dele estar ali assistindo, participando daquela live, Deus já estava falando com ele, que ele deixasse, né, Deus agir.
E a nossa vida é assim, nós temos que estar firme, né? Intercedendo uns pelos outros, para que nós não caiamos em tentação, né? Todos nós temos que estar firme. Me lembrou uma mensagem que já tivemos há algum tempo aqui, sobre a crucificação de Cristo. Não sei se a irmã lembra, faz algum tempo já. E na crucificação de Cristo, quando a cruz de Cristo foi encravada na terra, foi encravada na cabeça do dragão. E a gente imagina esse dragão de uma forma, de um dragão muito grande, enquanto ele está na angústia da morte, do seu tempo final, que é o que o diabo sabe, né? Que ele sabe que ele é julgado e que ele não tem mais possibilidade alguma. Então, enquanto a cruz está lá encravada, ele está se batendo. Como ele está com a cabeça presa, porque a Gênesis vai falar isso, né? Que da mulher nasceria quem pisaria a cabeça da serpente. Jesus fez isso. Então, enquanto o dragão está morto com a cabeça presa no pé da cruz, ele se bate, ele vai se batendo. Enquanto ele está se batendo, ele está procurando, então, imagino assim como um dragão com cauda grande, procurando ainda arrastar as pessoas. E por isso que é importante a gente prestar atenção nos acontecimentos, porque o diabo, ele está vencido, foi vencido pela morte de Jesus na cruz. Mas enquanto ele está morrendo, está na agonia da morte, o tempo final dele, ele quer tragar muitas pessoas, né? Então a gente precisa prestar atenção quanto a isso, né? Mas a gente vai então pensar o que leva uma pessoa a apostatar da fé, né? E o salmista, no Salmo 104, versículo 4, ele aponta algumas características da pessoa que é apóstata. Ele diz: o perverso é orgulhoso demais para buscá-lo, seus planos não levam em conta a existência de Deus. Isso na nova versão transformadora, ela coloca com essas palavras. Então, uma das consequências, uma das causas da pessoa apostatar é o orgulho, né? E a gente vê isso que Lúcifer, o anjo de luz, em Ezequiel capítulo 28, ele vai falar sobre isso, né? Que ele ainda não estava contente com a postura dele, com a posição dele, né? Então ele vai ainda querer se rebelar contra Deus e levar um tanto de anjos, que eram os seus subordinados, a também se rebelar contra Deus. Então o orgulho, né? O maior pecado é o orgulho, né? Que faz as pessoas olhar assim. Mas ele fala também uma outra palavra interessante: perverso. Então, o primeiro sintoma de uma pessoa apostatar da fé é a perversidade, né? Então, e a palavra perverso tem no seu escopo o sentido de mal, maldoso, traiçoeiro, configurando assim o perfil do ser humano como pecador e, nesse caso, intransigente, né? Intolerante. Olha só que são coisas do dia a dia das pessoas, né? Essa intolerância, intransigente, não quer compreender as coisas. E parece que a apostasia, ela não chega assim, bum, cai do céu na cabeça da pessoa. É um processo terreno mesmo na vida da pessoa, né? Então, em Salmos 10:4 aí que o senhor falou, é isso mesmo. A ideia expressa nessa passagem não é necessariamente que o ímpio negue a existência de Deus, como o senhor falou ali, mas que ele não se importa com esse fato, não está nem aí, né? E a constante repetição da ideia o torna praticamente um ateu, embora se duvide de que seja possível alguém se tornar um ateu absoluto. Ele não está nem aí, né? Deus existe, mas ele está levando a vida, ele que resolve, ele que, né, comanda a vida dele, e muitas pessoas creem nisso, no seu próprio poder, né, e esquecem que Deus existe, que Deus tem o controle de tudo, e que Deus vai pedir conta disso, né, para ele. Então aqui ele expressa a ideia, o ímpio age como se Deus não ouvisse, muitas vezes. A convicção de que Deus observa tudo deveria ser um dos maiores freios contra o mal, né? Quando pensar o inimigo jogar, né, uma cilada ou alguma coisa passar no teu pensamento que não agrada a Deus, né, é lembrar que Deus está vendo, né, que Deus existe.
E seria isso um dos maiores freios contra o mal. Existe uma incompatibilidade entre a arrogância cega e a presença de Deus em nossos corações. Isso causa a retirada da influência de Deus de nossas vidas. Quando a presença de Deus é bem recebida, não há espaço para orgulho, como o senhor falou, né? Para inveja, para tudo aquilo de arrogância, né? Ambição, egoísmo, né? Não há espaço para orgulho, porque ela nos torna conscientes de nossas verdadeiras condições, né? De estar diante de Deus com o nosso coração limpo, como Ezequias, né? Filho de Acás, o rei. Quando na passagem anterior ali que o senhor falou, ele, na hora que ele se tornou rei, ele teve que fazer a limpeza no templo, tirar todos os ídolos, né? Fazer toda a limpeza. As lâmpadas estavam apagadas, que eram necessárias que estivessem acesas, né? Com os olhos todos, mas estavam todas apagadas. Ele fez aquela limpeza. E o que ele fala? O que ele ensina para nós? Que nós temos que fazer a nossa limpeza também no nosso corpo, né? Que tem que tirar toda a imundícia, todas as sujeiras, todas as coisas que não agradam a Deus, para que Deus possa habitar numa casa limpa, né? Interessante, né? Porque o orgulho leva a pessoa a ter uma autoestima de si própria, né? E é nessa questão da autoestima que a pessoa menospreza outras pessoas e até o próprio Deus, né? Então a pessoa ela é elevada poder, né? pelo seu alto valor, né? E aonde as coisas de Deus não parece não ter significado. Às vezes uma sabedoria, né? Entre aspas, títulos, né? Que não é de Deus. Olhando para esse ponto agora, semana passada, aquele casal no Rio de Janeiro, onde a mulher confrontou os fiscais, né? Da saúde, que estavam fazendo suas vistorias, sua fiscalização, e ele chamou o namorado dela, o esposo, de cidadão, e ela se revoltou com ele porque foi chamado de cidadão, né? Cidadão não, engenheiro civil formado melhor do que você, né? Olha a arrogância, olha o orgulho. Isso. E depois fui ver a reportagem. Esse cidadão que ela menosprezou era formado em veterinária. Não era qualquer coisa, né? Também. Não, também. Só que ele se portou com decência, não se apareceu. Ele fez o papel de um cidadão mesmo, né? E também nos Estados Unidos, alguém que confrontou alguém também que também estava fazendo a vistoria também sanitária, e foi confrontado, e essa pessoa que confrontou, porque também era de um alto nível, ela não prestou atenção que aquele fiscal era formado em Harvard. Então não era qualquer um também, né? Então olha como o orgulho cega, né? Que a irmã colocou agora, né? Que às vezes essa cegueira espiritual não deixa a pessoa prestar atenção nisso, né? Então o orgulho leva as pessoas para essa situação. Mas o apóstolo, né, como já falamos, ela tem plena convicção de que Deus não existe, não se importa consigo, né? E acha que Deus não se importa consigo, e também imagina que Deus não está vendo o que ele faz, e se está também não está preocupado, não tá nem aí, né? Então olha como é que é a mentalidade de uma pessoa dessa, né? E assim, inutilmente ela se entrega às impurezas da vida. Ela se coloca a condição do pecado, e assim as coisas vai desandando de uma forma que depois, muitas vezes, fica difícil. Por isso que a Bíblia relata que a pessoa que apostatou da fé, é muito difícil voltar, né? Volta, pode até voltar, mas é muito caro o caminho da volta, né? Hebreus vai falar isso, que é impossível que alguém se arrependa depois de ter conhecido e caiu, né? Então é um caminho bastante difícil, né? E o salmista, no Salmos 10, 11, ele diz o seguinte: os tolos dizem no seu coração, não a Deus. E com isso, então, o orgulho puxa um outro problema para a vida da pessoa, que é a arrogância, né? E a arrogância permite que a pessoa, ao se manifestar através de ações, de modos e palavras. Então agora a pessoa não é simplesmente um apóstata orgulhoso, mas é um apóstata orgulhoso
e arrogante, né? Porque agora ela vai ter 3 modos de se manifestar, né? Primeiro, as palavras mal usadas, nós já falamos, que é aquela que ela diz, né? Já menosprezando a existência de Deus, não acreditando que Deus realmente existe, ou está olhando, ou está cuidando de si. Deus esqueceu de mim. Quando Deus vai esquecer de alguém? Né? E a palavra nos ensina bem claro que pode uma mãe esquecer do filho que mama, né? Mas Deus nunca esquece dos seus. Então, se você realmente é filho de Deus, tenha convicção, Deus nunca vai esquecer de você. O que acontece é que você pode esquecer de Deus, mas Deus não esquece de você. Então, isso é bastante complicado aqui para a gente olhar. Isso, então, as palavras mal usadas são isso. Mas também o modo, né? Os modos que a pessoa vive já são diferentes, os modos, né? Depois a irmã Divana, se ela quiser, pode falar um pouquinho sobre isso, né? E também as ações das pessoas, né? É diferente para essas pessoas, porque agora elas não têm mais compromisso com Deus, não tem mais na cabeça dela dar satisfação a nada, né? Não sei se tem alguma coisa que possa ser comentado ali. O senhor tinha dito ali que a pessoa que escolhe realmente, não sei se o senhor já está lá em Isaías, mas Deus não manterá, Isaías 13:11, Deus não manterá injustiça e maldade para sempre. Quem escolhe ser destruído são as pessoas, né? Cada um escolhe seguir um caminho que muitas vezes não tem volta, né? Um caminho que às vezes é abreviado, né? E ele diz aqui que é Deus quem toma a iniciativa da salvação, a iniciativa de erradicar o mal, a iniciativa de acabar com toda injustiça e maldade. Tudo isso vem de Deus porque Ele nos ama e quer nos salvar, mas as pessoas não querem, né? As pessoas, elas preferem seguir o caminho que elas escolheram, que elas decidiram, e às vezes é um caminho que muitas vezes não tem volta, às vezes chega lá no fundo do poço, né? E muitos conseguem se erguer porque Deus levanta, né, os caídos, mas não precisaria ter passado por tudo aquilo, ou às vezes foi preciso passar por tudo aquilo para poder depois ter um encontro com Deus, né? Saber que existe um Deus, porque é só Jesus o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então as pessoas não entendem e daí querem e dizem ainda, né, de boca cheia, que todos os caminhos levam a Deus, e é uma mentira que o inimigo, né, usa, uma falsa verdade, né, que usa e que está enganando muitas pessoas. É interessante isso, né? Também quanto às ações, o livro de Judas, versículo 16, eu achei um texto ali bastante interessante, porque ele mostra, Judas vai mostrar bem claro as ações dessas pessoas, ó. Os tais são murmuradores, olha só, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Olha só o que uma pessoa que não teme a Deus, que não acredita em Deus, então ela não é realmente totalmente apóstata, ela está apostatando da fé em Deus, mas ela está acreditando que as pessoas podem lhe ajudar, né? Por isso são aduladores dos outros por motivos interesseiros, como diz o livro de Judas, né? A irmã Jussara colocou um texto aqui para a gente terminar esse ponto, para podermos passar para outro ponto. Ela colocou aqui um texto que eu achei bastante interessante, em Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendo necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha só, um versículo bastante propício que a nossa irmã Jussara colocou para somar com a gente. É realmente bem isso, né? Não abandonem a fé, né? Por mais que seja difícil, e a Bíblia nos diz muito claro que no mundo nós temos aflição, né? A gente não pode desanimar por causa disso, né? E com isso, então, a gente vai olhar alguma coisa sobre a proteção contra a apostasia. Nós não podemos falar que só acontece, claro. Já contamos alguma coisa no sentido de
nos proteger contra isso, mas vamos pegar algum pontinho a mais, né? Por isso eu quero te chamar para você que está aí na sua casa e puder, para abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Ela vai nos ensinar algumas maneiras para que a gente possa então se livrar da apostasia, né? No verso 1 nós já temos alguma situação. Tu, porém, de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 e 17, diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenham suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Com isso, então, nós olhamos uma coisa que é bastante interessante no primeiro momento, que o apóstolo nos ensina que a gente precisa saber escolher as amizades para não ser corrompidos pelas mesmas, né? Nós já falamos um pouco sobre isso um pouco antes, né? E 1 Coríntios 15:33 diz o seguinte, que não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Em outra versão diz que as más companhias, elas corrompem as boas conversações, né? Então são pontos que a gente tem que tomar cuidado, né? Com relação a isso, irmã Divane, o que tem mais a acrescentar sobre o cuidado das nossas companhias, para que a gente não venha apostatar? Ele diz, né, em 15:33 de 1 Coríntios: não vos enganeis, ou parai de serdes desviados. Conversações ou companhias, companhia requer cuidado, né? Paulo exortou os crentes a ter cuidado com os argumentos enganosos dos falsos mestres que negavam a ressurreição dos mortos. A associação com aqueles que têm opiniões errôneas ou cujas vidas são impuras tende a corromper a fé e a moral, e nós devemos ter cuidado, né, com esse tipo de conversação. Deus sempre aconselhou seu povo a não se associar com os incrédulos, né, aqueles que não acreditam em Deus. Paulo, que eu admiro, né, o ensino dele, como poderia ser atestado por seus frutos em toda a Ásia Menor, era genuíno. Ele contrastava com a fé dos mestres não aprovados, a doutrina pervertida. Ele era corajoso, né? O propósito de Paulo depois da conversão foi sempre a glorificação de Cristo, a fim de que todos fossem atraídos ao Mestre. Esse propósito controlava seu ensinamento e sua conduta. A fé, a confiança pessoal no amor e orientação diária de Deus dava a Paulo uma perspectiva em meio a problemas opressivos que o cercariam. E ele foi tão corajoso lá em Atos, né, que ele foi acusado da rebeldia, como o senhor tinha falado aquela hora, de ir contra a lei. O espancaram, né? Ele foi preso, mas ele sabia, né? Ele sabia que ou ele iria ser preso, ou ele iria morrer. E no versículo 14 de Atos 21, ele disse: faça-se a vontade do Senhor. Esse deve ser o nosso lema profundo, do fundo do nosso coração, que se faça a vontade do Senhor na nossa vida, na vida do nosso filho, da nossa família, né? De todos que nos cercam, os nossos amigos, né? Às vezes nós temos uma pessoa especial, né? Nós devemos ter cuidado se aquela amiga ali, né? Aquela companhia ali está sendo de acordo, né, com a vontade do nosso Deus. E ele declarava aqui
falar a verdade. Ele fez uma declaração de amor a Deus, né? Paulo estava determinado a ir para Jerusalém, mas ele estava determinado a fazer a vontade de Deus. E isso deve ser o nosso pensamento, né? Em todas as nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossas ações, está de acordo com a vontade de Deus, porque não adianta teimar, não adianta desobedecer, né? Que Deus vai pedir conta disso. E às vezes as pessoas dizem que nós vamos prestar conta lá com Deus naquele dia. E realmente, mas muitas vezes nós somos corrigidos aqui mesmo, né? Deus nos corrige, Deus nos instrui, nos orienta, e às vezes nós precisamos apanhar, levar algumas palmadas para nós aprendermos, né? E graças a Deus porque tem essa correção do nosso Deus, né? Como nós tínhamos dos nossos pais. Porque é aí que nós somos levados a caminhar no caminho do Senhor, com o nosso coração limpo, né? Voltados a Ele. Romanos capítulo 14, ele vai dizer bem isso, que um dia todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que fizemos, né? Ou deixamos de fazer. Mas também, além das companhias que a gente precisa escolher, nós podemos olhar a nossa volta também. E a gente olha que essas pessoas que não acreditam em Deus, elas podem até, às vezes, aparentemente estar bem, materialmente. Às vezes você olha para a pessoa, fisicamente, ela está bem. Mas a gente tem visto muitas pessoas sucumbirem na vida, perderem esperança, não sabem onde recorrer na hora do problema. Às vezes recorre para a melhor amizade, e a melhor amizade, às vezes, por mais poderoso que seja, não tem resposta, não consegue. Então você percebe que tem um vazio dentro dessas pessoas. E não é difícil de você ver pessoas suicidando-se por falta de alguma coisa que eles não entendem o que é. E por isso Isaías vai nos dizer o seguinte, que a palavra do Senhor, ela não vem à toa, não é à toa, né? E ele vai dizer no capítulo 55, versículo 11, diz o seguinte: eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Isso é os resultados da palavra de Deus na vida das pessoas. Então nós precisamos, não é que nós podemos escolher, nós temos necessidade da palavra do Senhor para que nós tenhamos esperança, tenhamos perspectiva de vida e a gente possa realmente fazer os nossos trajetos de vida, os nossos propósitos de vida baseados nas promessas do Senhor. Então nós não podemos simplesmente abandonar a fé, abandonar Deus, abandonar a sua palavra, abandonar os seus ensinos, né? São as palavras de Deus que testificam da existência do próprio Deus em nossas vidas, e a gente abre os olhos para isso e consegue então perceber o agir de Deus na nossa vida, né? Então, para a gente ir terminando, então, finalizando aqui, devemos prestar atenção naquilo que está acontecendo à nossa volta, né? Então, os sinais da volta de Cristo, elas estão balizados por várias maneiras, como já vimos aqui em Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 27, vai mostrar vários sinais. Leia aí na sua casa, leia aí, procure tirar dúvidas, compartilhar. Nós aqui estamos à disposição. Se você tiver acesso, possibilidade, faça pergunta, a gente vai procurar te ajudar a responder muitos questionamentos, né? Então sempre tem alguém para nos auxiliar. Se eu não conseguir, sempre tem mais alguém para nos ajudar, e esse alguém é o Espírito Santo, ele nos orienta para isso, né? Então não fique em dúvida com o que está acontecendo, ou simplesmente com o que estão falando nos últimos dias, né? Mas essa pandemia agora, claro que a gente sabe que é um dos sinais da volta de Cristo. Mas a tempestade, claro, tudo isso a gente sabe que são sinais da volta de Cristo, e pode ficar tranquilinho esperando que quanto mais próximo à volta do Senhor, mais catástrofes teremos, mais pandemia teremos, com certeza isso, porque cada vez que o tempo vai se afunilando, as situações também vão se afunilando, e se você não tiver esperança, confiança na
volta do Senhor, nas promessas do Senhor, você vai sofrer sempre, vai se esconder, vai querer enfiar a cabeça tipo um avestruz, né, na terra, né, é o que o pessoal diz que avestruz faz, né, e aí você não vai então ver os acontecimentos e vai ficar assustado com tudo à sua volta, né. O versículo 14, então, do capítulo 24 de Mateus, é um texto onde todo mundo se apega e que particularmente eu não encaro como sendo o último sinal, embora seja um dos grandes sinais da volta de Cristo, que muita gente diz que enquanto a última pessoa não ouvir o Evangelho, Cristo não voltará. Não há possibilidades para isso. Todo dia nasce criança, e quem sabe naquele dia da volta de Jesus, quantos milhares de crianças vai nascer pelo mundo? Então não há possibilidade de dizer que o sinal maior é quando a última pessoa ouvir do Evangelho. Hoje, índios, que você imagina que seriam inalcançáveis, eles têm internet, não tem parabólica, eles têm acesso à mídia, muitos, embora tenha ainda muitas etnias que ainda não puderam se desvencilhar lá das suas dificuldades onde vivem, mas eles já ouviram, de alguma maneira já ouviram falar de Deus. Agora o texto diz o seguinte, que todas as nações do mundo, isso sim, todos os países do mundo, se somos 245 países no mundo, os 245 todos vão ouvir falar de Jesus, se já não ouviram. Pela mídia que nós temos hoje, pela internet que temos, é impossível dizer que o Evangelho já não chegou aos quatro cantos do mundo. Chegou sim, com certeza absoluta chegou. Então, esse é um sinal que nós temos com convicção plena de que já tenha se cumprido. Eu particularmente afirmo categoricamente, porque com o que nós temos em mídia hoje, eu não acredito que não tenha chegado o Evangelho em algum lugar do mundo. Chegou sim. Ah, mas na Coreia do Norte não chegou. Claro que chegou, porque se não chegasse eles não iam fechar as fronteiras. Por que eles fecham? Porque para eles têm a política deles, eles têm lá a maneira deles de viver, a crença deles, e eles não querem envolvimento com o cristianismo. Então, fechou, porque chegou, senão não fecharia. Isso é lógico, no meu entendimento isso é lógico. Agora, é um grande sinal? Claro que sim. E a apostasia é um processo que nós temos vivido nesses últimos dias. Nós estamos aqui então encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical. Irmã Divane, para suas considerações finais? Só dizendo, continuando o que o senhor falou aí, essa segunda vinda será um evento histórico, será um dia histórico, não é como uma vinda qualquer, além do tempo, mas a incursão de Deus na história. Além disso, será um evento no qual não se pode escapar, né? E no qual tudo termina e a partir do qual tudo começa de novo. E a vinda de Cristo será um dia de juízo. O Senhor vem para julgar o seu povo, vem para julgar as nações, vem para julgar cada um de nós, né? E que nós possamos estar firmes, como Isaías diz na palavra dele, a palavra de Deus representa a sua vontade, está dotada de poder para ser eficaz, e assim foi com Cristo a palavra viva, por isso ela é viva e eficaz, né? Para as nossas vidas. Irmã Sara colocou um texto aqui, eu achei importante também a gente compartilhar dele aqui, que dá para a gente, encerrando com esse texto que ela deixou aqui. 2 Timóteo 3, 1-5 diz: mas vocês precisam saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder. Fique longe também desses. Então, obrigado, irmã Jussara, por ter participado da Escola Bíblica. Quando nós estamos aqui no nosso culto presencial, né? A gente faz esses debates, e é gostoso esses debates assim, porque não seria bem debates, mas soma, né? Bastante. Então, uma discussão muito bom, boa. Discussão boa que ajuda no crescimento, né? Eu quero aqui aproveitar também para agradecer a Deus pela vida das pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Eu sei que tem muito mais gente aí participando, né? Mas aqui a minha esposa Ana, né? Graças a Deus
minha guerreira junto, né? Está sempre junto, Aninha. Né? A minha filha Alexandra está lá em Curitiba, também está participando. Neuza Cabral, Deus abençoe a vida da nossa irmã Neuza Cabral. Irmã Terezinha. Um abraço, né? A família Souza ali, né? São os nossos guerreiros também que trabalham em oração, trabalham junto na igreja, são braços fortes aqui também. Que Deus abençoe, né? Irmã Jussara também, a gente louva a Deus pela vida dela, pela vida da sua família, também trabalha no ministério da igreja. Também temos aqui a nossa irmã Ivanilde, lá de Curitiba. Nossa irmã Ivanilde Bonini, né? Algum tempo a gente não tem encontrado com ela. Que Deus abençoe a sua irmã, sua vida, nossa irmã Ivanilde, né? Então vamos orar também pela Igreja Batista Americana, onde ela está hoje congregando, né? Filha do pastor Nivaldo, que também foi operada de apendicite, está internada no Hospital Evangélico, né? Divaldo Nunes também, nosso irmão guerreiro junto aqui. Né? Temos aqui, quem mais? Irmã Cássia. Irmã Cássia tem também forte junto, ajudando a gente também. Nosso irmão Anderson. Nosso irmão Anderson, eu já 2 vezes visitei o irmão Anderson, não consegui encontrar ele em casa. Saudade desses irmãos. Saudade dele, né? Também temos aqui Toninho Cruz. Ô Tuco! Tuco é o menino que a gente praticamente passamos a nossa juventude junto. Hoje eu não conheço. Lá de Curitiba também, o Toninho, né? Então, para nós, nosso tempo era o Tuco. Deus abençoe a sua vida e também da sua esposa, Toninho, sua família aí. Nossa irmã Liz, que bom, nossa irmã Liz também participando. Abraço, né, nesses irmãos. Que bom, Deus abençoe a vida dela. Rafaela Cristina também, Deus abençoe, nossa irmã, membro também da igreja. Nossa irmã Zirma também participando, muito abraço, bom. Zirma. Um abraço aí, irmã Zirma. Silmara Schmidt também, né? Que Deus abençoe a sua vida. E você que não colocou o teu nome aqui, mas está assistindo, que Deus também abençoe sua vida, fortaleça você. E assim nós vamos então terminando, orando e pedindo a Deus. O Miro também está atento ao estudo. Tá Miro. Vladimir. Seu Miro também, braço forte, nosso Deus aqui abençoe, também. Né? Deus abençoe a sua vida. Estamos com saudade do Miro também. Amém. Né? E a gente sabe que é um momento que a gente precisa cuidar mesmo, né? Mas faz falta a presença de cada um de vocês. Nós estamos aqui durante a semana olhando para o templo, e a gente está usando o templo, mas parece que está triste sem a tua presença. Você é muito importante no nosso meio aqui, e outras pessoas que sempre têm nos acompanhado. A gente sente muita falta de vocês aqui, e a nossa oração é para que Deus trabalhe e a gente vença logo essa pandemia, e a gente possa então voltar a nos reunir e termos essas escolas assim tão gostosa, onde hoje tivemos a participação da irmã Edivane somando bastante, a participação ali da irmã Jussara somando muito, e é isso que a gente gosta, né? Dolores também está assistindo. Dolores está lá em Curitiba também. Que Deus abençoe sua vida e faça resplandecer seu rosto sobre você, Dolores, também. Amém. Deus te fortaleça na fé aí também, tá bom? Vamos então orar, agradecer a Deus, colocar os nossos pedidos. A irmã Terezinha tem pedido para que nós não deixemos de orar pela situação do Hospital Regional em Paranaguá, porque é o lugar onde, se precisar, o povo de Morretes vai para lá também, e nós temos nossa irmã Fabíola que trabalha ali também, né? Então, por tantos outros motivos, precisamos louvar a Deus, agradecer a Deus pelos cuidados que Ele tem dispensado a quem ali trabalha, e Deus cuide deles ali. Então vamos nos elevar em oração, agradecer a Deus. Está muito gostoso, mas o tempo também pede que a gente pare, né? Mas à noite nós estamos aqui então, às 7h30, às 19h30, nós temos o nosso culto hoje, e o nosso tema é: enquanto vão, façam discípulos. E quero então te motivar você para que juntos vamos então partilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor hoje à noite. Amém. Senhor Deus, nós queremos bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor pela boa escola bíblica dominical que o Senhor nos deu. Eu tenho certeza que o Senhor quer nos ensinar, nos fortalecer, nos preparar para passar esses tempos difíceis que vivemos.
e assim nos aumentar a esperança, nos fortalecer, para que nós possamos realmente estar olhando para a cruz de Cristo, aonde a vitória nos veio. E assim nós temos, ó Deus, a ousadia de enfrentar os desafios de cada dia e saber, ó Deus, que nós não podemos desistir das promessas do Senhor. Nós sabemos que as melhores propostas que nós temos vêm do trono do Senhor. Por isso abre o nosso coração, abre a nossa mente, para que nós possamos compreender e cada dia, ó Deus, nos fortalecer, caminhando em tantas adversidades que a vida nos oferece. Por isso nós queremos colocar ali o Hospital Regional de Paranaguá. Já temos durante a semana clamado, pedido, outros dias também, mas pedido a Deus que o Senhor tenha cuidado ali, porque nós sabemos que ali é um lugar aonde precisa muito da graça do Senhor. Nós queremos a Deus pedir por cada profissional que ali trabalha, que estão vivendo do seu sustento ali, mas também correndo riscos. E eu quero pedir a Deus pela vida da nossa irmã Fabiola, que está ali de uma forma direta, trabalhando ali dentro daquele ambiente, e que ela possa, Deus, continuar cada dia sendo fortalecida, sendo socorrida, sendo protegida pelo Senhor, e que ela possa também resplandecer da luz do Senhor Jesus na vida daquelas pessoas que estão ali passando dificuldade, que ela seja a esperança de tantas pessoas ali, que ela possa, Deus, com a dedicação, com a fé, com o amor pelas vidas que ela demonstra, ela possa fazer diferença na vida dos seus colegas de trabalho, dos médicos, enfermeiros, das pessoas que trabalham na zeladoria. E nós não queremos, Deus, pedir que, nós não queremos que cada um seja esquecido, mas que todos sejam alcançados pela tua graça. O Evanilde, quando está colocando ali a situação da família do pastor Nivaldo, nós sabemos que ele já venceu a Covid, mas sabemos que está lá sua filha, também precisando da graça, do cuidado do Senhor, da tua misericórdia. E nós sabemos, ó Deus, que podemos lançar sobre ti todas as nossas ansiedades, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. Assim abençoa a vida do pastor Nivaldo, da sua esposa, dos seus filhos, o ministério dele ali, ó Deus, para que ele possa também se fortalecer, que a Igreja Batista de Vila Americana seja fortalecida, seja conduzida para a edificação do corpo de Cristo nesse lugar. Assim nós pedimos a Deus pelas igrejas que sofrem, pelas famílias que sofrem, pelos nossos irmãos que estão passando dificuldades, mas te louvamos por aqueles que têm recebido a vitória e assim são gratos ao Senhor. Juntos nós te glorificamos, juntos nós te exaltamos. Por isso, muito obrigado, Senhor. Nos prepara para o culto da noite, para que possamos estar aqui com o nosso coração voltado unicamente para bendizer e louvar o teu santo nome. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Continue se cuidando aí, usando máscara.